aí, Friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Na aula de hoje vamos falar sobre os ossos da mão. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de fazer um convite especial para você se inscrever aqui no canal, para você não perder as novidades, porque toda semana tem uma aula nova para te ajudar com os estudos, Friends. Vou deixar também as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir e acompanhar um pouco da minha rotina fora do YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo e mais dicas, me segue lá também porque eu posto coisas bem legais. Então agora, sem enrolação, bora para a aula! Então, na aula de hoje, vamos falar sobre os ossos da mão, no contexto da osteologia, ou seja, vamos falar no sentido de estudar sobre os ossos, não falando sobre músculos e articulações, apenas os ossos da mão. Então, para a gente introduzir, é importante a gente entender um pouco sobre o que é a mão humana. E quando a gente fala de mão humana, nós estamos falando sobre uma parte que corresponde a um segmento distal do nosso membro superior. O que isso significa? É a parte mais distante do nosso eixo central, da nossa linha média, do nosso tronco. Mas quando falamos com relação ao membro superior, estamos falando que é uma parte distal, principalmente com relação ao ombro e ao cotovelo, porque ela é a parte mais distante dessas estruturas. Essa região vai ser formada pelos ossos do carpo e ela tem a sua finalização por meio dos dedos, que nós chamamos de ossos das falanges. E já vocês vão entender o porquê. Ao total de tudo isso, nós temos 27 ossos em cada mão, ou seja, na mão direita 27 ossos e na mão esquerda 27 ossos também. Isso é impressionante, é uma quantidade muito legal, né? Então, bora dar continuidade ao assunto. Então, para falar sobre ossos da mão, nós temos que entender quais são as suas regiões que vão constituir essa parte. Quando falamos de ossos da mão, nós falamos de ossos do carpo, ossos do metacarpo e os ossos que correspondem às falanges. E somando todos eles, nós vamos ter os ossos da mão. E agora é hora do bizu da PhysioFriend. Calma, ainda não é o momento do print. Mas se você quiser tirar, fique à vontade. Lembrando que lá no final da aula vai ter uma dica e um presente especial para você, PhysioFriend. Então fica aqui, não sai da aula, porque lá no final vai ter um resumão. Mas no bizu da PhysioFriend nós temos então os ossos da mão. E aqui a nossa dica é que quando nós falamos de ossos do carpo, nós estamos falando principalmente de ossos que correspondem ao punho. E olha que dica legal. Então, falamos em punho, nós estamos falando dos ossos do carpo. Quando nós falamos dos ossos do metacarpo, uma continuidade desses ossos, ou seja, metacarpo, nós estamos falando da palma da mão. Então, essa região constituinte como a palma da mão, aqui vão estar presentes os ossos do metacarpo e as falanges que correspondem aos nossos dedos. Então, nos nossos dedos nós vamos ter as falanges. E aí vocês vão entender melhor com relação a essas falanges, que são proximais, médias e distais. Então começamos pelos ossos do carpo. Lembra que nós temos carpo, metacarpo e falanges. Então os ossos do carpo são 8 ossos e esses ossos têm nomes específicos, que já nós vamos estudar melhor. Então esses ossos do carpo são 8 ossos pequenos e bem proximais uns aos outros, que formam uma ligação importante entre o nosso antebraço e a nossa mão. Então esses ossos vão estar responsáveis principalmente por essa conexão entre o nosso antebraço e a nossa mão. E olha que interessante, Ele vai ser responsável ali principalmente por essas articulações que vão conversar com o nosso antebraço e a nossa mão. Então esses ossos, eles estão dispostos em 2 fileiras, uma fileira mais proximal e uma fileira distal. Lembra que tudo que é proximal está mais próximo à linha média, ao nosso eixo do corpo, e tudo que é mais distal está mais distante. E esses ossos são essenciais principalmente para a mobilidade do nosso punho. Então, muito interessante essa colocação. Com isso, nós temos então uma boa analogia quando falamos sobre os ossos do carpo, porque nós temos 8 ossos e esses ossos têm nomes específicos, mas nós separamos em 2 fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. Então vamos ver aqui na imagem como é que a gente estuda esses ossos e quais são os seus nomes. Aqui na imagem a gente tem a região que corresponde ao nosso carpo. Então nessa região nós vamos ter a numeração de 8 ossos separados e cada osso desse vai ter um nome. Os nomes não são difíceis, mas também não são tão fáceis. A dica é: leia bastante e observe a localização desses ossos, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Então, vamos lá. O primeiro osso que a gente tem é o nosso osso do trapézio. Na imagem aqui embaixo, eu vou demarcando aqui em cima, ó.
Então, na imagem do trapézio, a gente consegue ver a sua localização. Então, o trapézio ele é um osso que está mais proximal à nossa região do polegar. Por quê? É a sua localização e ele está presente na fileira distal. Então, dando continuidade, o segundo osso é o trapezoide. Então, nós temos trapézio e trapezoide. Dando continuidade, ele está bem ao ladinho do trapézio. Temos também o capitato, que já está um pouco ali na meiuca da nossa fileira distal. Temos também o amato, que é o último osso que vai formar ali a nossa fileira distal. Então, essa fileira aqui de cima, que é a nossa fileira distal. Lembra, ela está mais distante do nosso eixo. Agora vamos ver a fileira proximal. A fileira proximal é constituída principalmente pelo osso piciforme, que é o nosso quinto osso do carpo. Há também o piramidal, que é o sexto osso que está ali ao ladinho do piciforme. Temos também o semilunar e o escafoide, ou seja, de 5 a 8 nós vamos ter a fileira proximal. Então, fileira distal e fileira proximal. Muito boa essa analogia para te ajudar com os estudos. Então, aqui na imagem a gente tem tanto uma ilustração que está circulado de 1 a 8, colocando as regiões de cada osso, e na imagem acima nós temos as separações especificando cada osso e o seu nome, em duas fileiras, uma proximal e uma distal. Temos também os ossos do metacarpo. Então, já vimos o carpo e agora vamos ver o metacarpo. É como se a gente estivesse avançando na ideia dos ossos da mão. Então, o metacarpo são 5 ossos, já diminui a quantidade, né? São 5 ossos que têm uma ideia bem interessante. Por quê? Eles são ossos longos e estão localizados na palma da nossa mão. Lembra que eu dei o bizu da PhysioFriend? Então, os ossos do metacarpo correspondem aos ossos da palma da nossa mão. Então, entre os ossos do carpo e as falanges, nós vamos ter o metacarpo. Então, ossos do carpo e as falanges, nós vamos ter o metacarpo, fazendo ali a nossa região da palma da mão. Então, nós vamos ter esses ossos sendo numerados de 1 a 5º, começando pelo polegar e indo até o dedo mínimo. Então, começa pelo polegar e vai até o dedo mínimo. Então, lembrando que esses ossos são de 1 a 5º. E aqui a gente tem a colocação em números romanos, só mesmo para poder fazer a demarcação. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Sempre nessa ideia do polegar até o dedo mínimo, para poder facilitar. Esses são os ossos do metacarpo. Então, 5 ossos correspondentes de primeiro a quinto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto osso do metacarpo. E finalizando, temos os ossos das falanges da mão. E aqui nós temos 14 ossos. Esses ossos não vão ter nomes específicos, mas sim nomes relacionados com a sua posição com relação ao corpo, digamos assim, porque eles vão ser proximais, médios e distais. Então, nós temos 14 ossos formando aqui os dedos das mãos. Então, cada dedo da mão, com exceção dos polegares, nós vamos ter 3 falanges. Então, temos 3 falanges menos nos polegares, ok? Que nós vamos ter 2. Então, nós vamos ter as falanges proximais, médias e distais. E nos polegares, apenas as proximais e as distais. Não vamos ter as médias. Vamos entender melhor nas imagens como é que a gente entende sobre as falanges e estuda sobre isso? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos as falanges correspondentes às falanges proximais, e aqui elas estão em verde. Então nós vamos ter toda essa primeira iniciação sendo as falanges proximais. Lembrando que o polegar tem falange proximal. Então, falanges proximais da nossa mão. Vamos ter também as falanges médias, e aqui o polegar some, porque o polegar não tem falange média. Então nós vamos ter as falanges médias nos demais dedos, mas não no polegar. Temos também as falanges distais, e aqui o polegar entra novamente no jogo, porque vamos ter em todos os dedos, incluindo os polegares. Então as falanges são os 14 ossos que vão constituir os nossos dedos. E aí, esse é o momento de ouro aqui do nosso vídeo, porque é a hora do print, né? Você já sabe, né, PhysioFriend? Apareceu o arroba da PhysioFriend, a câmerazinha ou a minha rede social, é a hora do print. A gente vai expandir a tela para você tirar aquele print bem legal e guardar, porque eu tenho certeza que esse material vai te ajudar com os estudos. Então, recapitulando, ao total, quando falamos sobre os ossos da mão, nós temos carpos, metacarpos e falanges. Carpos são 8 ossos, lembra? Correspondente ao nosso punho. Então, com relação aos ossos do carpo, nós vamos ter trapézio, trapezoide, capitato e amato, que são os ossos correspondentes à nossa fileira distal. Quando falamos da fileira proximal do nosso carpo, nós vamos ter piciforme, piramidal, semilunar e escafoide. Essa é a nossa fileira
proximal. Então, 8 ossos constituindo o nosso carpo. Lembrando que o carpo é relacionado com o punho. Quando falamos do metacarpo, nós estamos falando da palma da mão. E aí nós temos 5 ossos que são classificados de primeiro, segundo, terceiro e quinto, começando do polegar até o dedo mínimo. Temos também as falanges. As falanges são separadas em 3 etapas: proximais, médias e distais, com exceção dos polegares, porque os polegares só vão ter proximais e distais. Então aqui na imagem a gente tem toda essa demarcação e todo esse bizu para te ajudar. Então carpo, punho, metacarpo, palma da mão e falanges são os nossos dedos. E eu deixei aqui que a mão corresponde ao segmento distal do nosso membro superior, tendo um total assim de 27 ossos. E aí tem a minha rede social, se você tirar aquele print, me marca lá para eu repostar e me segue também, PhysioFriend. Com isso, nós finalizamos a aula de hoje e eu realmente espero que você tenha gostado desse nosso resumão falando sobre os ossos da mão. Se você gostou, eu te faço um convite, se inscreve aqui no canal para você não perder as novidades, porque como eu já disse, toda semana tem uma aula nova sobre um conteúdo diferente. E também faço um outro convite aqui, Comenta aqui nesse vídeo quais os conteúdos que vocês querem assistir nos próximos vídeos, quais são as temáticas que vocês têm mais dúvidas, querem revisar ou até mesmo aprender. Vou deixar também as minhas outras redes sociais para que vocês possam me seguir lá, porque eu compartilho outros conteúdos relacionados à saúde também, mas fora aqui o YouTube. Então, se você gosta desses conteúdos, me segue lá também. E bom, PhysioFriends, essa foi a nossa aula sobre ossos da mão. E se vocês gostaram e querem aprender sobre os ossos do pé, comente aqui também, que a nossa próxima aula pode ser sobre os ossos do pé. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo vídeo, PhysioFriend!